Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, conversando muito, trocando muita ideia, novidades, informações e tudo mais aqui no podcast Terça Nobre. E já começo sempre agradecendo a toda a galera que participa comigo, que manda mensagem lá nas redes sociais, sempre apoiando, fazendo sua pergunta. Inclusive, vou lançar aí o quadro novo, hein? Pergunte ao Tio Chicória. Então no próximo Terça Nobre já vai ter o Pergunte ao Tio Chicória. Você que tá ligado com a gente aqui no nosso podcast, pode ir lá no meu Facebook e comentar com a sua pergunta pro podcast da semana que vem. Já ter as perguntas aí com a participação do nosso querido Tio Chicória. Hoje eu vou falar de um assunto muito legal aqui no nosso podcast Terça Nobre. Pra quem gosta, acredito que a maioria da galera que ouve com a gente, que curte o nosso podcast, gosta desse assunto. Eu vou contar pra galera o dia que eu conheci o Seu Barriga do Chaves, é isso mesmo. Eu já fui num show do Seu Barriga, que é o Edgar Vivar, e tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, conversar um pouquinho com ele. Claro que, né, não deu pra conhecer ele assim, falar, trocar contato, não é isso. Mas assim, quando eu tive a oportunidade de ver o Seu Barriga de pertinho, de poder conversar, nem que fosse um pouquinho com ele, né, nem que fosse aí 5, 10 minutinhos. Foi em maio de 2017, né, meu amigo Jaime Vasconcelos, aliás, um abração pra ele. Ele me convidou, falou, Yuri, tem um show do Seu Barriga pra ir. Eu achei que era brincadeira, né, eu falei, pô, beleza, falei, confirmei, mas nem liguei. Aí quando chegou no dia, ele falou, e aí, tudo certo pra hoje e tal? Eu falei, beleza, mas é sério mesmo? Você tá falando sério? Eu falei, tô... Eu achei que era zoeira, e aí ele falou, não, é verdade mesmo. Até o dia mesmo, eu não tava acreditando, né, e aí eu falei, beleza, eu vou levar... Eu tenho uma coleçãozinha do Chaves, que saiu, Chaves em desenho, né, da época do McDonald's, né, e aí eu peguei e levei o bonequinho do Nhonho, porque eu não tinha o do Seu Barriga, mas eu levei e falei, beleza, eu vou levar. Só que eu nem imaginava que lá no dia teria o Meet and Greet, né, pra quem não conhece o Meet and Greet é quando você tira foto com o artista, você pode conversar um pouquinho com o artista. E eu fui... Só levei, levar por levar. E fui. Aí chegou lá, assim, na hora que ele chegou no palco, ele entrou, né? Foi no Carioca Clube, em São Paulo, em Pinheiros. Aí ele entrou no palco, assim, eu já comecei a ficar emocionado, eu comecei a chorar. Falei, caramba, velho, é o Seu Barriga. E era mesmo, assim, aí eu olhava e eu não acreditava, porque é uma coisa, assim, surreal, né? Pra quem é fã, pra quem gosta, acredito que da geração que eu sou... Eu tenho 31 anos, então a galera que tem a mesma idade que eu, um pouquinho mais, um pouquinho menos também, curtiram Chaves. Tem gente que assiste Chaves ainda hoje, passa, né, no SBT, passa no Multishow, e é uma série, uma história que transcende gerações, que cativou muita gente, né. Então tem gente que é adulto hoje, que o próprio filho assiste, o neto assiste, então assim, é uma coisa... inexplicável. E quando eu vi ele no palco, eu falei, velho, não acredito. Aí já vem toda aquela emoção, né? Passa um filme na sua mente. Fala, caramba, minha infância. Aí você começa a lembrar dos episódios. Aí aquela carinha dele ficando velho. Tipo assim, você entender que um ídolo seu também envelhece é meio complicado, né? Porque assim, eu acho que quando as pessoas que gostam do Chaves, acho que todo mundo gosta do elenco inteiro, né? Lógico que você tem uma preferência. Eu gosto mais do Chaves, gosto mais do Seu Madruga. Sempre tem uma preferência, mas o elenco inteiro, o elenco em si era parte de uma engrenagem, né? Então, tipo assim, um fazia parte do outro, então não tem como você gostar só de um e não gostar do outro, porque tem todo um gancho que puxam as histórias. Então, qualquer um que você visse, qualquer um que eu encontrasse daquele elenco, eu acho que eu ficaria com a mesma emoção. Então, na hora que eu vi, eu fiquei pasmo, assim, cara, e eu não acreditava, e ao mesmo tempo ele com aquela carinha dele mais velha também, aí ele usando um óculos quadradão, aí me lembrou um pouco meu pai também, porque meu pai já falecido, mas ele usava um óculos quadrado assim também, então veio a imagem do meu pai na cabeça, veio aquela saudade forte, então toda uma emoção, passando um filme na minha cabeça sobre eu assistir os episódios e falar, velho, que louco, tipo assim, na hora eu também... Ao mesmo tempo que eu ficava imaginando, eu tentava entender o tamanho de tudo aquilo. Porque, assim, é uma coisa que nunca mais vai acontecer, né? Tipo assim, pô, eu tô vendo ele hoje, nunca mais eu vou ter chance de ver ele de novo. Talvez, né, porque por causa da idade dele e também por causa dos compromissos, por causa dele não ficar no Brasil. Então não é uma coisa assim que é muito simples de acontecer.
São momentos raros, né? Então eu ficava pensando, não sei quando isso vai acontecer de novo, ou se vai acontecer. E aí o Jaime ainda falou, você quer tirar uma foto? E aí eu desabei, falei, velho, sério mesmo? Na época eu também tava sem grana e tinha que pagar lá uma quantia pra você poder tirar foto com o artista. Isso faz parte, isso é normal pra quem vai nesses eventos, assim, tipo Comic Con, esses eventos que vem um artista, tem que pagar pra você tirar uma foto, isso é normal. E eu não acho errado, porque, por exemplo, se você para pra pensar, ele vive daquilo. É um evento onde ele tem que levantar um dinheiro pra ele, porque, infelizmente, né, por exemplo, aqui na nossa região mesmo, no Brasil, na América do Sul, o cinema ele não é tão valorizado como é valorizado, por exemplo, nos Estados Unidos, em Hollywood e tal. Então, assim, às vezes o cara faz um filme e aí ele fica milionário. Um filme só, com a bilheteria fodona dele, ganha o Oscar, pronto, o cara tá com a vida feita. Agora, no Brasil, o cara faz mais de 20 filmes e não é reconhecido. A gente tem um exemplo do próprio Babu, que tá no Big Brother e tal, Babu Santana. Ele fez o filme do Tim Maia, que é um filmaço, pra quem não assistiu, recomendo, filmaço, filme lindo. Você chora, e a atuação do Babu é muito boa. E ele fez mais de 20 filmes, um monte de curta, e até hoje é um cara que não é reconhecido pelo seu talento, pelo seu trabalho, não ficou rico por isso, sempre com papéis medianos e papéis de bandido nas novelas, ganha pouco, e tá lá no Big Brother, entre aspas, né, se humilhando, pedindo voto pra galera, sendo que é um cara que poderia estar milionário pelos filmes que fez, pelo filme que fez, só pelo filme do Tim Maia, o sucesso que foi, ele poderia estar milionário se fosse nos Estados Unidos. Então, voltando a esse assunto, o Seu Barriga é a mesma coisa. Então, assim, o Chaves foi um sucesso estrondoso, é um sucesso mundial até hoje, no Brasil principalmente, mas assim, financeiramente não deu retorno para toda a equipe. Quem organizou tudo na época foi o Chaves, pra quem sabe, né, que é o Roberto Gomes Bolaños também, que é um grande ídolo, mas ficou tudo na mão dele, e ele sim ficou rico, ele sim ficou milionário, ele tem lá as empresas dele, mas os outros integrantes do programa não, porque era o Chaves que escrevia, era o Chaves que era dono dos direitos de imagem, dono dos direitos dos personagens, então assim, os outros personagens não ficaram ricos igual o Chaves ficou. Claro, ganharam seu dinheiro, mas um artista, ele precisa, né, ele leva um padrão de vida, e se ele não ganhar sempre a mesma coisa, ele vai perder esse padrão de vida. Então assim, eu até penso que o próprio Seu Barriga, né, que é o Edgar Vivar, ele também não deve gostar disso, falar, eu acho tão legal cobrar dos meus fãs pra tirar foto. Não, é porque é a maneira que ele encontrou pra ganhar um dinheirinho pra ele poder continuar vivendo. Então, tipo assim, é o trabalho dele, ele faz um show, ele tira as fotos, assim como todos os outros artistas. Então, assim, quando você começa a falar, mas o cara cobra pra tirar foto. Não, se você encontrasse com ele num lugar, na rua, em algum evento, ele ia tirar foto com você normal. Mas nesse evento, que ele vai pra fazer o show, que tem o meet and greet, que já é combinado, que já é falado, então quem vai e quer tirar uma foto sabe que funciona desse jeito, então não tem problema nenhum. Então assim, a galera que participa desse tipo de evento já tá ciente disso, já tá ciente que isso vai ser cobrado, então não é errado, não é, nossa, que desrespeito com o fã, não, na verdade é até legal pro fã, porque é uma oportunidade que ele vai ter de encontrar um ídolo dele, e que dificilmente você vai encontrar em qualquer lugar, como aqui no Brasil, às vezes a gente encontra um artista ou outro, mas assim, desse tamanho, dessa história, é mais difícil. E aí eu lembro que eu fui no palco, né, onde ele tinha feito show e tal, e a gente entra, tem a cortina fechada, e ele tava lá sentado. Antes de começar o show, o apresentador ainda falou, gente, tem que ir com calma com ele, devagar, porque ele caiu no banheiro essa semana e tá com uma costela quebrada e tal. Então assim, ele tava todo, né, debilitado, e ele tava sentadinho no sofá e tal. E aí eu cheguei perto, assim, quando eu cheguei perto e vi mesmo, assim, bem pertinho, eu fiquei, nossa, velho, ele existe, né, que louco, porque parece que o ídolo não existe, né. Aí eu falava, mano, que da hora. E aí eu conversei com ele entende um pouco português também. Aí eu falei, posso te dar um abraço? Eu sei que você tá machucado, mas eu posso te dar um abraço, eu vou ser bem cuidadoso, eu não vou apertar não, tá bom? E, tudo bem, aí eu dei um abraço nele, cara. Então assim, pra mim, o abraço foi mais legal do que a foto até, porque a foto eterniza, é maravilhoso, eu nunca vou esquecer e tal, mas a gente acaba pensando na foto às vezes pra mostrar pra outras pessoas, né? Que legal, com quem eu tirei foto. Mas assim, eu acho que o abraço simbolizou muito pra mim também, porque foi como se eu estivesse dando um abraço em todo mundo do Chaves, em todo aquele elenco que eu cresci assistindo, e que muitos amigos também fizeram a mesma coisa. Então eu fiquei assim maravilhado, falei, nossa, que da hora. Então
sabe quando você vê um vídeo na internet, ou então você vê uma foto, alguma coisa, aí você fala, eu queria morar nesse vídeo, eu queria morar nessa foto, aí eu queria morar nesse dia, sabe? Tipo assim, é um dia que ficou pra sempre pra mim, assim, porque é uma coisa que nem eu falei, dificilmente vai acontecer de novo, mas é uma lembrança que eu vou levar pro resto da vida, assim, que marcou demais, e foi muito importante, assim. De novo, eu agradeço aqui meu amigo Jaime Vasconcelos, que me levou lá, que me deu essa foto de presente. Depois ele ainda me deu uma foto do Chaves também, tá emoldurada aqui em casa. Então, irmão, obrigado mesmo. Como diria o Capitão Nascimento, você faz o seu capitão muito feliz. Você faz o seu brother aqui muito feliz, cara, com isso. Brigadaço mesmo. E girando o botão aleatório do nosso programa, chegou a hora do momento Aquele Abraço. E eu começo o momento Aquele Abraço mandando um feliz aniversário para o meu sobrinho Vitor Hugo. Vitinho, um grande abraço pra você, Deus te abençoe hoje e sempre, tudo de bom pra você, beleza? Ele cresceu, né? Tá com 12 anos agora, molecote, tá jogando pra caramba no videogame, tá ganhando de mim. Joga online, joga bem também, viciado no jogo, hein? Então, um beijo pra você, Deus te abençoe, beleza? E também um abraço pro meu amigo Márcio Luiz, o Marcião, lá da cidade de Roseira, que agora tá em São Paulo, né, Marcião? Marcião que mandou um abraço aqui pras filhas dele, que estão fazendo aniversário hoje também, dia 13 de abril. A Lavínia e a Mônica, então um beijão para as filhas do meu amigo Marcião, ele que também faz parte do nosso grupo lá de Roseira Velha, um grupo Roseira Velha anos 80 e 90, só a molecada muito louca de Roseira, que tá tudo unida lá no grupo, falando um monte de bobeira. Um abração então para toda a galera do grupo, aproveitar e mandar um abraço também pro meu amigo Daniel Cotabiano, um abraço pro meu amigo Guinho, um abraço pro meu amigo Lauro Gomes também, pra Amanda Rosa, um abraço pro meu amigo Thiago José Lima, ele que é o rei do TikTok, ele que corta cabelo na live, ele que cortou o cabelo do amigo dele, ele que é cantor, dançarino e também agora vai virar jornalista. Tiagão, você quer mais o que, rapaz? 1001 utilidades, você ainda vai ser mais o que? Você vai ser apresentador de TV também? Pô, deixa um pouquinho pra mim, né, velho? Abração pra você, Tiagão, que tá sempre curtindo o podcast. Um abraço pro Vitor Zene e um abração também pro meu amigo Ângelo Aroche, Angelão, curtindo aqui o nosso podcast, dando várias sugestões. Ângelo, valeu, obrigado. Um abraço pra toda a molecada que tá sempre ligada aqui no podcast Terça Nobre. Um abraço pro meu primo Danilo, pro meu irmão Everton, pra minha mãe Dona Tânia, que também sempre estão escutando o meu podcast Terça Nobre aqui no Spotify e também no SoundCloud. Ah, e falar nisso, agradecer também o meu amigo Gabriel Ferreira, ele que me deu essa sugestão de colocar o programa no Spotify. Depois o meu amigo Vitor Zene também falou. E toda a galera que curte o programa falou, coloca lá no Spotify, um monte de gente pedindo, e eu consegui colocar, gente. Depois de tomar uma surra aí na internet, eu consegui colocar o programa no Spotify. Então você que tá ouvindo aqui pelo Spotify, valeu, obrigado. Pra quem ainda não conseguiu ouvir, compartilha, manda pros seus amigos em todas as redes sociais, @EuriBenevento no Twitter, no Instagram, no Facebook, manda lá sua mensagem. Inclusive, vou lançar semana que vem o quadro do Tio Chicória, Pergunte ao Tio Chicória. Pergunta pro Tio Chicória, manda lá sua pergunta, e eu já coloquei no Facebook, então você entra lá na minha página no Facebook, EuriBenevento, né, no meu Facebook, manda lá sua mensagem, manda sua pergunta pro Tio Chicória, beleza? É só você entrar lá e fazer sua pergunta, que na semana que vem eu vou ler a pergunta aqui no nosso programa Podcast Terça Nobre, com o quadro Pergunte ao Tio Chicória. E valeu a todo mundo que tá participando aqui com a gente, hein? Um abração pro meu amigo Thiago Augusto, ele que manja de podcast, também tem o seu podcast Aperta o Rec, ele mandou um salve pra mim, valeu, Thiagão. Ele que a gente se conheceu lá na Rádio Oficina, depois também trabalhamos juntos no Grupo CBS. Thiagão, forte abraço pra você, valeu, hein? E mandar um abração também pro meu primo Carlinho, que tá fazendo aniversário hoje. Carlinho, Deus te abençoe hoje, sempre muita paz, muita luz pra você. Forte abraço. Um abração também pro meu irmão Marquinhos, ele que faz aniversário dia 14 de abril. Marquinhos, muita felicidade pra você, tudo de bom, um grande abraço, paz e luz no coração. E girando o botão aleatório do nosso programa, antes de girar o botão aleatório, mais um último abraço pro meu amigo André Cosmo, que tá sempre curtindo os meus trabalhos, também me apoiando em tudo. André é locutor, gente fina, sonoplasta, produtor, mora lá em São Paulo. Andrezão, um abração pra você, cara, fica com Deus. E continuando agora, girando o botão aleatório do nosso programa, eu vou falar aqui de uma época que eu tive banda. É, mais ou menos no tempo que eu tava fazendo o ensino médio, eu tava ali no segundo, no terceiro ano, eu tinha meus 15, 16 anos, e aí eu tinha a banda,
Na verdade, assim, eu queria aprender a tocar violão, né? Aprendi a tocar violão um pouquinho mais novo. E eu pedi pros meus irmãos, né? O Edilson me ensinar a tocar violão. Eu consegui aprender o básico, né? Bem básico do básico do básico. E aí eu resolvi escrever umas músicas e tal. Na época eu trabalhava na Rádio Santana, meu amigo André Lucas também, que me ajudava muito. Ele que manja de todos os instrumentos musicais, ele que realmente é músico, né? Ele me ajudava muito nessas questões assim de, vamos escrever uma música, vamos gravar. Aí eu escrevi uma música e gravei lá na casa dele. Ele fez uma montagem de estúdio lá, a gente conseguiu gravar. Inclusive eu tenho essas músicas gravadas até hoje. Mas vai ser tipo um CD do Roberto Carlos, assim. O primeiro CD é um CD escondido, esquecido, e minhas primeiras músicas são assim também. Porque a versão tá bem, né, simplesinha e tal. Não pela gravação, mas pela minha voz mesmo, até pela qualidade, né, do começo de tudo. E a gente juntou uma molecada em Roseira e a gente conseguiu montar uma banda. Então, na época, a gente montou a banda Fênix, né? E até eu tinha aquela coisa de, tipo, de renascer das cinzas mesmo. Até que eu tinha passado algumas situações meio chatas na adolescência, e aí eu falei, não, pô, vou começar tudo de novo, tal, e aí a gente criou essa banda. Então na época a gente começou até a tocar na escola, então a gente teve um começo de banda que a gente tocou na igreja, e depois a gente mudou um pouquinho os integrantes, e aí a gente começou a tocar também na rua. E a gente tocou na festa de Roseira, né, na festa de agosto, e na época a gente tocava no intervalo da escola e tocava também em algumas coisinhas na rua. E aí a professora convidou a gente para participar de um festival. Eu não me lembro direito o nome do festival, mas foi um festival das escolas. Até que tava tendo aquela campanha da campanha da gincana da Vanguarda também, para arrecadar alimentos e tal. E aí um dos módulos a gente foi lá em Guaratinguetá, tocar na praça. Aquela praça que tem as lojas TED ali, aquela praça do centrão de Guaratinguetá. E a gente tava tocando lá e, uma galera veio. Aí algumas músicas eram de minha autoria. Aí a galera, essa música é muito legal e não sei o que. A gente fez uns covers legal também. A gente gostava muito de fazer o cover do Capital. A gente tocava Natasha. Foi uma fase muito legal, sabe? E eu lembro que a gente tocava nas festas de Roseira, assim, a gente mais ensaiava do que tocava, porque tinha poucas festas pra tocar. Então a gente ficava ensaiando todo final de semana, e aí vinha uma galera. E eu lembro também que tinha um monte de colega da escola que nem falava comigo, mas aí quando eu tive a banda, todo mundo começou a vir falar comigo de novo. Vamos trocar ideia, vamos ensaiar. A gente ensaiava na casa do Lucas, então tocava o Lucas mais os irmãos dele, o André, que é André Lucas também, eu. E aí a gente ensaiava, escrevia, tinha o Zé Ricardo também que tocava com a gente. E quando eu tava fazendo a parte de composição, então começou a dar certo, porque a gente tocava umas músicas da nossa autoria, e a galera falou, pô, essa banda é diferente, essa banda é legal. E várias pessoas que nem trocavam ideia começou a vir trocar ideia, então gente que começou a querer participar da banda. Muita gente que veio pedir pra participar da banda, da maneira que deu pra encaixar, a gente deu espaço pra todo mundo. Então muita gente tocou com a gente nunca reclamou, muita gente tocou com a gente nos ensaios. Só que a banda teve um momento que acabou, porque precisou cada um ir pra um lado. Um foi trabalhar, o outro casou, o outro foi resolver suas coisas. Eu fui morar em São Paulo, então a banda acabou se desfazendo, mas não por nada, não por briga. Simplesmente acabou, como as coisas têm começo, meio e fim. E coisas de mais ou menos... Eu lembro que eu fui embora de Roseira em 2007, aí eu voltei a morar em Roseira mais ou menos em 2011. E aí eu já tava, mó tempão sem tocar, sem fazer nada. E aí tinha uma outra galera que tinha montado banda também. Até me convidaram pra participar, cola aí com a gente e tal. E eu fui no ensaio da banda, fui trocar ideia. Mas assim, pra você ver como que são diferentes as coisas. O que me chateia nesse sentido é que quando eu tinha banda, todo mundo quis participar, todo mundo quis cantar também comigo. E eu não achei ruim das pessoas quererem ser vocal da banda. No caso, eu era vocal também. Tipo... como se estivesse querendo pegar o meu lugar, sabe? Mas beleza, não, vamos tocar com a gente aí. Eu toco as nacionais, você toca as internacionais, vamos dividir. Eu nunca tive problema com isso. Mas aí quando aconteceu isso em 2011, quando eu voltei pra Roseira, essa banda me convidou e eu fui lá. E falou assim, você não quer tocar baixo? Primeiro que eu nem toco baixo. Eu mal toco violão. Eu acho legal pra caramba baixo, mas eu nem sei tocar. Precisava fazer aula pra aprender tudo. Aí eu já fiquei meio assim, falei, pô, caramba, mas eu não sou baixista, vou ter que tocar baixo, beleza. Aí depois, você não quer ficar, tipo, de produtor da banda e não sei o que. Tipo assim, cara, cagaram pra mim, no caso. Então, tipo assim, quando a banda era minha, eu era vocal, a pessoa entrou como vocal junto comigo. Aí quando chegou no momento de inverter os papéis, de que ele poderia abrir as portas da banda dele pra mim, ele me colocou pra ser baixista, me colocou pra ser produtor, mas tipo assim, você não vai tocar, você não vai cantar na minha banda. Então isso me chateou bastante, porque eu falei, caramba, né, é engraçado, quando a banda era minha, todo mundo quis participar, e agora que eu não tenho mais banda, eu sou o trouxa de novo, né? Então, infelizmente, cara,
a banda nem fez sucesso, né? A banda nem chegou a fazer muita coisa, a gente fazia mais pra curtir mesmo. Mas assim, pra você ver como é que despertou a inveja de algumas pessoas, a vontade de ter um mesmo lugar que a gente. E depois criaram banda, mas também não virou muito não. Então só fica esse registro aqui de uma chateação que eu tive com pessoas que eu nem esperava, sabe? Mas tudo bem, eu gosto de tocar violão, de vez em quando der eu toco uma musiquinha ou outra. Eu escrevo muita coisa, nem sempre consigo musicar as letras que eu escrevo. Eu ainda tenho esperança de ter uma banda de novo, mas assim, meio que pra curtir, né? Pra fazer sucesso acho que não dá mais. Quando eu era moleque eu tinha muito mais esperança. Agora a gente sabe que esse meio é muito mais difícil, muito mais concorrido, né? Então fica só no sonho mesmo, assistindo filme, achando legal ter banda, mas que fica só numa boa lembrança. E ainda tem esperança de reunir pelo menos a galera das antigas, né? A galera que foram os integrantes da banda, pra gente fazer nem que for uma gravaçãozinha e soltar no YouTube aí pra gente relembrar a época da nossa adolescência. E girando o botão aleatório aqui do nosso Terça Nobre, chegou a hora das dicas. Dicas de filme, né? Hoje vamos passar uma diquinha de filme aqui. Inclusive, de novo, hein, galera? Vou relembrar. Semana que vem vamos colocar o quadro aqui, Pergunte ao Tio Chicória. Então você que tá ouvindo o nosso podcast, corre lá no meu Facebook agora, vai ter lá as fotos do Tio Chicória. Manda sua pergunta pro Tio Chicória, que semana que vem vai entrar no quadro aqui, hein? Não vai falar que eu não avisei. Vai entrar a pergunta de todo mundo, é só mandar a pergunta lá que semana que vem eu gravo aqui pro nosso podcast Terça Nobre. E como eu tava falando também no primeiro assunto do nosso podcast Terça Nobre, acabei tocando no assunto do filme Tim Maia, então vamos deixar ele como dica hoje, que até me deu vontade de assistir de novo. É um filme que foi ao cinema em 2014, é considerado drama. Tim Maia, não há nada igual. Uns falam Tim Maia é o filme, mas o título original do filme é Tim Maia, não há nada igual. Ele que tem aí no seu elenco Babu Santana, Robson Nunes, Aline Moraes. O Babu Santana é o que tá no Big Brother, que a galera tanto fala dele, que tá indo bem pra caramba, que tem grandes chances de ser o campeão aí do Big Brother. Ele faz a segunda fase, né, do Tim Maia. O Tim Maia é mais velho. A primeira fase quem faz é Robson Nunes. Os dois estão num papel muito legal, os dois foram muito bem. Eu acho que o Tim Maia, pelo Babu Santana, surpreende muito. É muito parecido até em questão de características mesmo, físicas, o jeito de falar. O Babu incorporou mesmo o Tim Maia. Se você olhar as entrevistas antigas do Tim Maia no YouTube, você vai ver que o Babu tá muito parecido com ele nesse sentido. Então assim, o Babu fez um papel muito bom. Até volto a falar sobre aquilo do artista não ser tão valorizado no Brasil e ser valorizado fora. O Babu, ele ganhou prêmios e prêmios por causa desse filme. Ele foi muito bem recomendado e mesmo assim, depois disso, apareceram poucos empregos pra ele na TV. Papéis pequenos na TV, depois poucos filmes também. Então assim, a galera, infelizmente, não valoriza o trabalho dos artistas brasileiros, né? Uns e outros que conseguem grande sucesso, outros ficam sempre outros ficam sempre medianos mesmo, infelizmente. Então, pra quem gosta, filme nacional, muita gente critica filme nacional, mas esse filme é muito bom. É uma história muito bonita, emociona. Eu já assisti, acho que 2 ou 3 vezes, e toda vez que eu assisto, eu me emociono. Porque assim, conta de verdade a história do Tim Maia. A história dele não foi fácil. Ele passou por poucas e boas aí, teve fases difíceis, ruins, mas que foi um grande sucesso. E muita gente conhece o Tim Maia só pelas músicas, né? Mas assim, o Tim Maia, ele tem uma biografia muito legal, polêmico ao mesmo tempo, mas por exemplo, se fosse um cara que tivesse se cuidado um pouco mais, talvez hoje ainda estaria aqui, assim como o Roberto Carlos, fazendo aqueles especiais de final de ano e sendo aí um dos artistas mais reconhecidos, né? Então, vale a pena, pra quem curte, assistir esse filme, direção de Mauro Lima, Tim Maia, não há nada igual. Ou então Tim Maia é o filme, é só você pesquisar que você encontra. Filmaço, você vai curtir, galera, pode assistir sem medo. E o nosso podcast Terça Nobre vai ficando por aqui. Agradeço a toda a galera que esteve ligada comigo até aqui. E o nosso programa tá no Spotify, tá no SoundCloud. Então, pra você que tá curtindo o nosso programa e quiser dar sua sugestão também, é só mandar mensagem pra mim lá no Facebook, Euribenevento, no Twitter, no Instagram, @Euribenevento. Manda sua mensagem, manda sua sugestão, sua pergunta. Manda sua pergunta pro Tio Chicória, que semana que vem tem mais. Valeu, galera. O Terça Nobre fica por aqui e até a próxima. Terça Nobre.